Pronto, estamos ao vivo agora. Bom dia, galera, tudo bem? Me deem um feedback aí se vocês nos ouvem bem e se nos veem também, por favor. Nara, uma coisa que eu não te contei, tem um delayzinho, então vai perguntar e vai demorar um pouquinho para responderem, tá? Ok. Bom Estão nos dia. ouvindo bem? Bom dia, galera, bom dia. Acho que não estão nos ouvindo. Show. Obrigada, Laura. Obrigada, Eduardo, também. Bom dia, galera. Feliz em ter vocês aqui. A gente já vai começar. Vamos dar só uns minutinhos para todo mundo que se inscreveu entrar aí, tá? E a gente começar. Vão colocando aí no chat para a gente qual é a expectativa, de que cidade que vocês estão falando. Quer conhecer um pouquinho vocês. Porque eu e a Nara, a gente fala de Floripa, né? Santa Catarina. Só tá faltando praia, né, Nara? Mas... agora deu uma esfriadinha, né? Mas os dias estão por aqui. Verdade. Eu gosto de morar aqui. Tu gosta também? Tu é manezinho ou não, né? Não sou de São Paulo. Fugi. Eu também fugi, sou gaúcha. Vim pra cá. Fugi faz 15 anos que eu tô aqui, achava que ia voltar, mas não volto mais. Nossa, tem gente de longe aí, Sergipe. Pois é, ó, Caxias do Sul. Caxias do Sul. Lá Miriam, também sou de Caxias do Sul. Lá tá frio, né? Lá pode ter certeza que tá super sempre frio. Ó, galera em peso aqui, ó. Tramandaí, tá frio. Tramandaí eu nem conheço. Show. Santa Maria. Ó, todo mundo, tem só gaúcho aqui, acho que a divulgação foi boa pro Rio Grande do Sul, né? Não, tem o norte da ilha aqui, meu vizinho. Ó, show. Boa, galera. Ó, uma galerinha de São Paulo agora também. Show. Tá, estamos bem diversificados. Foi cliente nosso. Oi, Fernanda. Ó, que legal. Tô vendo alguns alunos da 49 aqui também. Sejam muito bem-vindos, galera. Acho que dá mais uns 2 minutinhos e a gente começa. Ok. Show. Aumentando aí. Bastante. Vão contando pra gente aí, galera, quais as expectativas de vocês para hoje? O que vocês querem aprender aqui? Como levar essas práticas no agro? Temos um cliente no agro também. Legal. Setor que está crescendo aí nesse momento, né? Não foi menos impactado. Verdade. É legal, a gente está tendo uma experiência com esse cliente que a gente conseguiu, né? Um dos desafios do setor agro é justamente modernização ali, né? Porque tem de produtor, fazenda e tal, então tudo que é tecnologia é um pouco mais delicado. E nesse momento todo mundo foi forçado a adotar a tecnologia, né? Então, acho que melhor dos dois mundos aí, um setor que está crescendo e que a gente está conseguindo modernizar com canais, com tecnologia e tal, então super oportunidade mesmo. Legal. E o mais interessante é que os estudos estão falando que nessa pandemia a gente evoluiu 10 anos de inovação, né, em poucos meses. Então, isso vai para qualquer um dos setores, até aqueles que achavam que nunca iam sair do modelo tradicional, estão tendo que migrar para um modelo diferente. Eu não sei se tu conhece a Camila Farani, Nara, aquela... Do Shark Tank? Investidora de Shark Tank, essa mesmo. Ela fez um post esses dias de 5 startups que surgiram durante a pandemia, assim. E uma delas, inclusive, me chamou muita atenção, que era uma plataforma para transformar negócios tradicionais em online. Realmente, uma necessidade do momento, assim, né? Sim, então, e que com certeza vai durar depois. Porque quem não conseguiu estabelecer agora, vai ter que fazer isso depois também. O e-commerce tinha um percentual no varejo que nos últimos 2 anos ele foi de 9% para 12%. Nesses últimos 2 meses foi para 24%. Tá vendo? Mas isso é legal, né? Isso é legal. Eu fico mais animada ainda de ver todo mundo aqui procurando por bastante conhecimento, né? Isso aí. Então vamos lá, acho que a gente pode começar. Galera, queria agradecer muito vocês por estarem aqui com a gente, terem despendido esse horáriozinho aí, 11 horas da manhã, começando o dia super bem. Para quem não me conhece, eu sou a Bibi, estou aqui representando a 49 Educação. Para quem não conhece a 49, nós somos uma empresa, uma startup que auxilia empreendedores a lançarem ou acelerarem suas ideias de negócio no mercado, tá?
Acompanhe a gente lá no Insta, @49educacão. A gente tem muito conteúdo. Toda semana a gente traz uma pessoa diferente aqui para conversar com vocês sobre estratégias de crescimento, sobre vendas, sobre marketing, sobre gestão de pessoas, enfim. E o nosso objetivo é auxiliar vocês a acelerarem cada vez mais esses resultados. Então, Nara, queria te agradecer mesmo a tua presença aqui. Sei que é bem complicado achar um tempo nessa agenda. A gente demorou para encontrar uma data que batesse aí, mas queria te agradecer mesmo e queria deixar aberto para te se apresentar aqui para a galera. Legal, obrigada, Bibi, pelo convite, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigada. Acho que hoje é uma das excelentes formas aí de acelerar essa jornada que não é fácil de empreendedorismo, é só com conhecimento, né? Eu sou a Nara, como você me apresentou, eu sou fundadora da Plural Sales. A Plural Sales ajuda empresas que querem estruturar ou otimizar programas de canais de vendas. Minha vontade de empreender aí, acompanhar vocês, veio da experiência que eu tive estruturando um programa de canais na Resultados Digitais. Eu fiquei por 5 anos lá e passei por esses desafios. Como é que eu penso no modelo, como é que eu começo, bater um pouco de cabeça, achar um caminho. E a dor que hoje a Plural resolve é que realmente a gente tem poucas referências, experiências e metodologia para trabalhar com canais. Então, a Plural ajuda tanto com conteúdos gratuitos, mas com cursos e serviços de workshop e consultoria, para que a gente consiga mostrar um pouco essa alternativa de crescimento aí, que pode ser bastante eficiente. Show, perfeito, muito bom. Inclusive, queria entender aqui no chat quem é que já usa o software da RD, porque aqui em Floripa, pelo menos, é algo super famoso, tem vários amigos que trabalham lá, inclusive, Nara, quando eu contei, vou fazer um webinar com a Nara, eles, meu Deus, vou ter que assistir, adoro ela, super conhecida aqui, é super legal. E bom, vamos começar, né? Vamos começar a entender essa galera. Galera, a gente vai jogar para vocês agora uma enquete, porque a gente quer entender qual é o momento de vocês e o que vocês já conhecem sobre canais de venda. Então, a gente quer entender quem é que já trabalha com estratégia de canais, quem é que já tentou trabalhar, ou quem ainda não começou, tá? Respondam para a gente aí, por favor. A enquetezinha que está aparecendo na tela. Acho que a ideia que a gente colocou aqui também, né, Bibi, é para ter um pouco do termômetro dos assuntos que a gente vai trabalhar. A gente fala bastante, como eu apresentei ali, de metodologia, né? Então vamos tentar dar um pouquinho mais de caminho das pedras aí para vocês conseguirem ser eficientes nessa estratégia. Perfeito, Nara. As pessoas não responderam aqui ainda, mas a gente está, assim, quase 70% ainda não desenhei minha operação. Tá? Beleza. A gente tem 13% sim, já temos uma operação estruturada, e 20% já estamos tentamos ou estamos tentando implementar, tá? Esse é o nosso momento aí, o momento da galera, tá bom? A maioria bem início, assim. Legal. Então, perfeito. Queres colocar mais uma? Queres colocar mais uma enquete? Eu acho que tá beleza, já temos um termômetro aí do pessoal. Perfeito. Galera, olha só. A gente vai jogar mais algumas enquetes durante, vão respondendo pra gente aí. Outra coisa, participem bastante pelo chat. A Nara preparou uma apresentação super show, eu dei uma olhada antes, e quero que vocês vão colocando as perguntas de vocês aí durante. Então, a Nara vai começando a conversar com vocês sobre o conteúdo, assim que vocês tiverem uma pergunta, eu passo a pergunta para ela, tá bom? Então, participem bastante aí no chat. Ângelo, já pode colocar aí os slides da Nara, para a gente começar. Aí, show. Boa. Bom, vamos começar aqui. Eu acho que até para dar um pouco de contexto aí, como eu falei, né, da minha escola, eu venho da escola de funil de vendas, então estratégias, a gente brinca que eu já tive algumas experiências com design, a gente sempre tenta colocar o processo e metodologia de alguma forma diferente, a gente sempre acaba indo para funil, né, porque é uma boa forma de estruturar essa parte da operação. Então, nesse bate-papo hoje, eu vou passar com vocês por essa metodologia, por esse funil, que ele tem as principais etapas quando a gente pensa em estruturar uma operação de canais, e é engraçado, até a gente colocou no chat ali, mas mesmo com clientes que a gente trabalha, que já tem uma operação
que está estruturada, muitas vezes quando a gente vai aprofundar e mexer lá nessa última perninha de jornada, de engajamento e tal, a gente vê que lá no começo tem coisas que passaram batido, então tem que voltar e passar o funil como um todo. Então eu acho que vai dar para endereçar bem. Eu acho que até com umas perguntas, Bibi, minha sugestão... eu vou trazer um pouquinho de cada um desses blocos, então vou falar sobre modelo, daí se quiserem deixar pergunta a gente endossa, mas sabendo que para frente a gente vai falar sobre aquisição de canais em recrutamento, sobre o perfil e sobre onboarding de canais, a gente pode seguir esse flow aí e vocês fiquem à vontade para interagir, trazer perguntas e ir trocando aí, tá bom? Show. Bom, gente, quando a gente vai falar desse funil, então, que são as principais etapas que a gente precisa trabalhar. Primeira coisa é modelo. Quando eu olho para a minha estratégia comercial de gestão de clientes aí, o que eu preciso otimizar? Eu estou hoje com um desafio de geração de leads, eu estou hoje com um desafio de gerar mais venda, eu tenho muito cliente entrando, mas eu não tenho um braço de CS para ajudá-los. Quando eu olho quais são os principais gargalos que eu tenho, porque a gente tem diferentes modelos de canais que podem ajudar. Depois que eu defino o meu modelo, como é que eu vou atrás desses canais, né? Onde é que eles estão? O que eu faço para selecioná-los? Quem vai ser esse perfil? Depois a gente formaliza, né? Entra aí um novo canal, uma parceria, e daí eu tenho que entender que eu vou ter que manter uma relação com ele de treinamento, de capacitação, de atendimento, de gestão de pipeline, que vai ser, né, vitalícia aí enquanto durar a parceria. Então, por isso é importante a gente ter todas essas práticas bem desenhadas. Legal. Nara, uma pergunta que o Matheus fez aqui. Se é obrigatório seguir passo a passo, é sempre nessa ordem ou dependendo da operação a gente segue ordens diferentes? Essa é a ordem mais fácil, porque quando eu vou definir perfil, eu preciso saber para qual modelo. Quando eu vou fazer o onboarding, eu tenho que saber qual que é o perfil que eu tenho que fazer onboarding. Então, é uma sugestão de passo a passo que facilita que lá na frente você não tenha que voltar. Eu vou fazer um treinamento. Mas calma, para quem que é esse treinamento? Então, eu tinha que ter visto quem era meu perfil de canal. Então, a sugestão de passo a passo é para garantir que está olhando para o lado certo. Porque tem uma coisa que acontece muito em parcerias, Matheus, é que a gente fica... às vezes refém, então todo mundo entra no site e coloca, eu quero ser um parceiro, dá para fazer uma parceria aí, e quando eu não penso a estratégia de canais de uma forma estruturada, muitas vezes a gente fica refém do reativo, é um cara que vai me indicar, um outro de uma associação, então eu vou ter que, cada um vai ter um modelo, um contrato, um acordo, e daí é muito mais difícil de gerenciar, então colocar um pouquinho de processo aí, provavelmente ganha eficiência, e você escolhe os nãos aí que você vai dar também, né? Show. Então, né, mesma lógica de funil, só para a gente entender onde é que a gente está falando de modelos de canais aí que a gente fala de other people touch, né, que são pessoas externas à operação, então quase como se eu tivesse inbound, outbound, indicação, tem uma forma aqui de geração de leads, também um modelo de atendimento por canais. O que eu preciso... Quando a gente vai considerar qual que é esse modelo que é mais eficiente para a empresa, eu preciso olhar qual que é o ticket, qual que é o markup e qual que é a complexidade da minha solução. Isso para montar a equação, né? Às vezes eu preciso de um field sales, porque minha solução... Bom, isso pré-pandemia, né? Mas porque minha operação é muito complexa. Às vezes eu tenho um ticket muito baixo, então eu não consigo colocar um intermediário. Então tem que olhar essas 3 variáveis antes de definir qual que vai ser a combinação mais saudável do modelo de aquisição da minha empresa. Por que a gente está aqui falando de canais? Primeiro benefício, é uma estratégia que pode ajudar a crescer o volume de geração de negócios sem necessariamente precisar trabalhar com o aumento da equipe de vendas. Isso impacta diretamente no CAC. Quando eu tenho soluções complexas que precisam de implementação, de treinamento, de atendimento, eventualmente, quando eu tenho um modelo de valor agregado, eu posso trabalhar com uma camada de serviço que vai me ajudar em retenção e vai melhorar aí meu churn, melhorando minha relação de lifetime value de custo de operação. E muitas vezes também, quando eu tenho canais, eu tenho um suporte à estratégia de produto, seja desenvolvendo integrações ou também sendo os olhos da tua empresa no mercado. Olha, os nossos clientes estão dando esse feedback, então tende a ser um heavy user aí que pode ser um bom termômetro para o mercado. Legal.
Agora, sei que tem bastante gente aí que está começando também, e como a gente viu na enquete, essa é um dilema bastante comum, né? Porque a gente abre o funil, tem diversas formas de aquisição, como é que eu posso trazer cliente, e canais é uma coisa complexa também. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente pode ter modelos que são mais ou menos complexos, mas na essência ela vai exigir dedicação. Então, é legal entender qual que é a hora certa para endereçar essa estratégia, sabendo que o empreendedor é o cara que tem que escolher as brigas ali, né? Então, tudo dá para melhorar, tudo dá para evoluir, principalmente no nível inicial da empresa. Então, comprar uma briga de cabeça, uma ou duas, mas enfim, quantas couberem aí no prato, e não querer abraçar todas as estratégias de aquisição, senão é ingerenciável, né? Até porque no começo a gente não conhece muito bem quem é o nosso público, né? A gente vai conhecendo durante a experiência do processo de venda. Então, daqui a gente vai começar complexo, enquanto a gente pode começar simples, conhecer e daí definir algo que realmente vai dar resultado, né? Perfeito, perfeito. Então, essa questão de escolher as brigas, escolher o foco, ela é super importante, tendo em vista que nesse primeiro momento, né, Bill, como você falou, é importante a gente estar ali no front e entender quem que é minha persona, ouvir não, quais são as objeções, né? Então, essa troca, seja dos founders ou dos primeiros dos primeiros canais ali, é importante que esteja bem alinhado. Então, quando a gente vai falar da estratégia de canais aqui, o que eu preciso olhar para saber se está no meu timing? Primeiro é produto, daí produto ou a solução, né? Eu preciso ter a minha proposição de valor clara, então o que eu vou entregar? Eu não preciso ter necessariamente uma estratégia de produtos para canais, mas quais são as primeiras funcionalidades? Elas estão validadas, não estão? Outra é avaliar qual que é a complexidade dessa solução, então se eu preciso de instalação, de treinamento ou de suporte, eventualmente eu vou ter espaço para desenvolver modelos mais complexos. O segundo ponto aqui é vendas, então garantir que eu tenho um mínimo aí de processo estruturado. Se eu não souber vender, dificilmente eu vou conseguir ensinar alguém a vender, então canais, ele é uma réplica de atendimento aqui. Como é que eu meço se minha operação está estruturada? Pode ser por um volume de receita inicial que vocês geraram, um percentual de receita gerada, enfim, acho que dá para trabalhar de diferentes formas aí. E o terceiro ponto é entender que canais pode ser uma estratégia, e é uma estratégia de longo prazo que envolve diferentes áreas. Então, é importante ter essa visão que vai envolver outras áreas, outros recursos. Então, a liderança aí tem que estar comprada nessa visão, tá? Quando a gente vai falar de modelos, o que eu tenho de opções para trabalhar? Basicamente, eu tenho aqui, eu alinhei eles com a etapa do funil, porque cada um serve para uma estratégia específica, tá? Então, primeiro, Finder. Qual que é o objetivo de um Finder, de um afiliado? Gerar oportunidade. Daí tem dois exemplos aqui de empresas que têm programas bem estruturados nessa área, que é a Zendesk e a Oracle, né? O NetSuite. Quando eu vou para revendedor, o que o revendedor ele responde? Por vendas. Então, eu preciso que ele ou gere o lead e venda, ou ele efetive a venda. Então, ele vai me trazer contrato assinado e receita. Depois eu tenho implementadores, modelos de implantação. Ele pode tanto vender e implementar, quanto só implementar. A equipe vende, a equipe de vendas internas, inside sales, etc. Vende e eu tenho um braço ali que vai e implementa a solução. E eu tenho um modelo de valor agregado, onde quase é um modelo mais próximo aí de franquia, mas que tem a preocupação com toda essa estratégia de aquisição. O Mário perguntou aqui se no modelo VAR é interessante trabalhar pedindo exclusividade. Quando a gente fala de valor agregado, Mário, é um modelo mais complexo, né? Então você vai ter que dar benefícios mais complexos, condiz com isso, mas exclusividade cada vez mais pode ser uma casca de banana, né? Porque cada vez mais a gente tem barreiras geográficas caindo aí por terra, e acho que esse momento tem mostrado bastante isso.
Então, uma sugestão para não precisar trabalhar exclusividade, porque eu imagino que exclusividade tem um pouco a ver com território aqui na pergunta, né? Território geográfico. Então, o que a gente faz é criar, e isso é super importante, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, uma política de preferência por trabalhar aqueles negócios. A gente fala de uma política de registro de oportunidade, depois a gente tem até um template material, vocês mandam um e-mail ali na área@pluralsales, a gente manda para vocês, mas que definir a regra do jogo e quem tem que trabalhar aquela oportunidade, muitas vezes quem registra primeiro pode ter direito a trabalhar aquela oportunidade, tá? Legal. Até para a gente voltar um pouquinho, né? Acho legal que o Matheus perguntou se usar a estratégia de canais traz uma certa segurança para escalar o negócio. Ele traz uma segurança depois que está implementado, né? No começo é bem inseguro, né? Eu acho que como todas as apostas. Mas certamente, quando eu tenho mais uma rede trabalhando para mim, é algo que é um ativo da empresa, né? Então, eu posso dizer, eu tenho 10 mil clientes e 5 mil parceiros. Sim, isso denota segurança, porque é quase como se você dissesse, eu tenho uma força de vendas, eu tenho mais braço aí, então sim, ele denota uma força, né? Show. E agora acho que faz sentido a gente colocar, para conhecer um pouquinho de quem já trabalha com canais, qual é o modelo de canal deles, a enquete, né? Ângela, consegue jogar aí para eles? Galera, a gente vai jogar uma enquete para vocês agora, de qual é o modelo de canal que vocês já utilizam aí, dos que falaram que já tem uma estratégia ou estão tentando implementar. É isso aí. E Mário, então, só fechando outra pergunta aqui, ele respondeu que pode não representar um concorrente. Acho que isso depende muito da maturidade do seu programa de canais. Então, se você tiver um programa que já é desejado, que as pessoas já conhecem e tal, você pode colocar exclusividade. Se não, você está colocando muita barreira para ele entrar, e às vezes quando você está começando não vale a pena ter esse tipo de coisa. Eu acho que pode ser um pouco utópico, mas que a exclusividade ela pode vir de tão bom que a tua solução e teu programa ele acaba virando exclusivo sem você precisar colocar no contrato. Legal. Fechando essa parte, então, de modelos de canais, eu acho que é legal vocês olharem, então, para a operação, quais são os gargalos que a gente tem e potenciais. Não tem uma fórmula só, você pode ter um programa de finder, de implementador, o ideal é só ter esses focos específicos, né, para testar uma coisa de cada vez. E, eventualmente, esse funil, ele denota também a estratégia de evolução, né? Do mais complexo do menos complexo para o mais. Então, às vezes, eu posso ter Finder como um modelo de entrada, depois torno esse cara um revendedor, depois um parceiro de valor agregado, e conseguir avançando aí com eles na estratégia. Beleza? Show, legal. A gente tem já uma resposta aqui da nossa enquete. A gente tem 23% que trabalha com parceiros de serviço, 40% que trabalha com indicação, que é realmente a maioria, 10% que trabalha com revendedores e 25% que trabalha com outros modelos de canais. Legal. E eu acho que só para ilustrar um pouco do que vocês estão colocando aqui, né? Esse é até um exemplo das tracks que a Oracle tem. Então, ela tem tracks específicas, eu tenho de vendas, de serviço, e dentro de cada uma dessas vertentes tem uma carreira evolutiva. Eu tenho um parceiro nível 1, 2, 3 de venda, de serviço. Então, dá para ter uma combinação bacana. Claro, né? Imagino que não tem uma Oracle aí, mas trabalhando com uma perspectiva de evolução e de exemplo, dá para criar essas tracks separadas também e fazendo o parceiro evoluir em cada uma delas. Tá? Quando a gente vai falar sobre definir um modelo na minha empresa, vou trabalhar com Finder, com indicação, com VAR, enfim, o que eu preciso fazer? E daí, eu deixo uma provocação aqui para vocês, que quando a gente pensar em canais, sempre pensem num recrutamento e façam uma analogia ao processo seletivo de recrutamento de funcionários também. Quando você vai fazer um processo seletivo, você vai falar qual são as responsabilidades dessa pessoa, quais são as metas que ela vai ter, se ela bater a meta, o que vai acontecer de recompensa, se não bater também, como é que ela vai ser desligada, quem que vai ser teu chefe. Então, todo esse alinhamento que vocês fazem na contratação de um funcionário, é importante eu ter igual para canais. Claro, tem toda a parte que eu não posso colocar ele numa CLT, pagar comissão e jurídico, etc. Mas, tirando essa parte burocrática da equação, o mindset tem que ser, vocês estão recrutando mais braço para a empresa de vocês. Então, quanto mais isso tiver claro no processo até de entrevista, e aí, o que você quer dessa parceria? Como é que a gente vai poder se alinhar? Quantas reuniões a gente vai ter? O que você vai se comprometer a fazer?
Então, esse processo, depois que vocês definem o modelo, é super importante para garantir que vocês estão na mesma página, porque senão depois entra o canal, que daí você vai falar assim, e aí, tem venda para mim? Ele fala, nossa, mas não sabia que você me cobra a meta. Então, via contrato, Hermes, vi que entrou uma pergunta ali, algumas responsabilidades sim, é legal ter via contrato, principalmente de o que vai ser de treinamento, o que você vai colocar, né, até de percentual, de comissão e etc. Tem algumas coisas que são mais sensíveis, que é importante estar via contrato. Outras coisas não necessariamente precisam estar no contrato, mas eu preciso ter uma expectativa de comprometimento. Então, por exemplo, às vezes quando a gente está começando o programa de canais, um pouco ali na linha do que eu respondi para o Mário, de como está maduro o seu programa, você pode colocar a barra mais alta ou mais baixa. Se você colocar a barra mais baixa, não vou cobrar uma taxa de adesão, por exemplo, como programas mais maduros fazem, você pode cobrar comprometimento em horas. Olha, eu não vou te cobrar uma taxa de adesão, mas eu preciso que você dedique 10 horas por semana para começar aqui no programa, fazer os treinamentos, para a gente se alinhar, tá? Então, tenho esse mindset aí de recrutamento de canais para conseguir garantir essa expectativa aí bem alinhada. Show. Isso até te cortando um pouquinho, né? É algo bem interessante, porque aqui na 49 a gente fala, conversa com startups o dia inteiro, empresas, enfim. E um dos erros mais comuns que eles cometem, já quando estão, né, tracionando, assim, começando a estratégia de canais, um amigo meu pediu para começar a vender lá em outro estado para mim, e eu falei, vai. E daí daqui a pouco faz tudo errado, denigre talvez o produto, ou faz uma venda que não está adequada para o que ele entrega, vira um detrator da marca, enfim, e não percebe que o erro estava lá no começo, quando ele colocou, por exemplo, né, escolheu, por exemplo, ter aí um parceiro de venda e não definiu esse recrutamento muito bem. Exatamente, eu acho que isso está bem alinhado com o perfil, porque muitas vezes, quando essas parcerias, como você falou, Bibi, aparecem, é uma forma ativa, e às vezes eu olho e falo assim, eu vou medir o interesse que ele tem de vender a minha solução, e não necessariamente a persona que ele está focando. Então, eu coloquei aqui uma frase, assim, que o canal ideal é de quem o seu cliente quer comprar e relacionar. Não adianta nada você ter um parceiro que tem uma base de 10 mil contatos, mas que são estudantes e você vende para diretor de marketing. O que adianta que aquele parceiro tem aquela base que é muito vender sua solução? Ele está mirando para alguém que não é a tua persona. Então, garantir que, primeiro eu olho para a minha persona, aquela que foi definida no marketing, que eu fiz a lição de casa, etc., e depois eu vou olhar quem que é o intermediário que se comunica com essa persona. Daí vai sair o meu perfil de canal, e não o contrário. E eu acho que muitas empresas também vão para essa linha e começam a definir, mas qual que vai ser meu foco? Vão ser agências, contadores? Quem que vai ser meu canal? Para quem está começando, você pode definir critérios de negócio. Precisa ser alguém que saiba vender, que tenha conhecimento dessa indústria e etc. Daí você vai mapeando esses critérios e daí depois você vai achar quem que vai ser o intermediário lá de uma forma natural. A gente tem até um exemplo aqui que a gente usa também nos materiais, que é o scorecard, que é justamente para pontuar isso. Como é que eu vou pontuar um conhecimento de vendas, um conhecimento dessa indústria, às vezes um conhecimento da minha plataforma, e vou ter ali um checklist de itens que ele precisa cumprir para passar no meu recrutamento, né? Aqui é um exemplo de itens que cabem no scorecard, né? Conhecimento, capacidade de vendas, planejamento estratégico, e aí vocês vão conseguir saber quem que é o perfil de canais que vocês querem trabalhar. Legal. Definir aqui quem que vai ser o meu perfil, com quem que eu vou trabalhar, definir meu modelo, definir meu perfil, como é que eu vou recrutar eles, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser atrativo para esse perfil que eu quero que seja o meu canal. Então, muitas vezes, a proposição de valor também é um item que a galera dá uma derrapada aí, por quê? Quando a gente pega esses programas mais tradicionais, de RP, né, que são os modelos que já trabalhavam com canais desde sempre, qualquer 2%, 3% de um ticket de software caro, ele já era suficientemente atrativo. Quando eu vou falar de um SaaS,
não adianta dar 10%, 20%, porque aquilo não vai ser atrativo. Então, a gente precisa achar aonde que a gente tem um fit, um match de negócios aí, e por isso a gente trabalha com a proposição de valor, como é que eu garanto que isso vai ser atrativo. E daí, um exemplo de 4 pilares aqui que vocês têm que pensar na proposição de valor é, como é que o canal de vocês vai ganhar dinheiro? Pode ser com serviço, pode ser com comissão, pode ser com geração de negócios, né? Então, até aqui o Hermes também fez uma pergunta de indicação, vantagens e riscos. É difícil quando a gente vai criar uma proposição de valor, eu conseguir colocar todos esses itens numa parceria de indicação, né? Porque não cabe no orçamento. Então, pode ser uma ótima forma de trabalhar geração de leads, geração de oportunidades, mas é difícil criar esses outros itens. Então, precisa ser alguém que tem ou uma audiência muito grande, ou uma credibilidade muito grande para o modelo conseguir parar de pé. Ele dá menos trabalho, eu só preciso ter uma ferramenta que eu consiga gerenciar aí a origem desse lead. E para esse canal de indicação ele ganha dinheiro, ele vai ter que ser no volume, né? Porque o percentual tende a ser baixo dependendo do seu ticket. Então, ele ajuda a gerar lead, mas ele não vai ajudar aí nas outras partes do funil e cuidar sempre com a questão de marca aí, quem está representando você, como que ele está levando essa marca para o mercado. Então, esse primeiro ponto de ganhar dinheiro tem essas principais vertentes aí que podem ser trabalhadas. Quando a gente fala de SaaS, de programas de VAR ali, como apareceu, muitas vezes o serviço é realmente onde o canal ganha dinheiro e não a comissão. Então, isso é bastante comum. A segunda coisa é, eventualmente, como ele vai diminuir os custos. Então, a gente tem um programa da Conta Azul, por exemplo, para contadores. Como é que o contador ele vê vantagem? Ele não é quanto ele vai ganhar dinheiro, mas como ele vai otimizar o tempo dele, porque ele vai ser mais produtivo, porque aquela solução vai estar lá. RD com agências também, Pipefy com consultores de negócio. Cara, é mais produtivo, a informação está lá, então ele consegue diminuir custos. Depois, o que ele vai aprender? Vai ter treinamento, evento, ele vai aprender alguma coisa da indústria, ele vai se capacitar, ter certificação, enfim. E depois, quais são os diferenciais que precisam ser trabalhadas na experiência? Mário, você acredita que empresas de SaaS, a comissão tem que ser vitalícia? É bem complicado ser vitalícia, porque você vai gerando um passivo que acumula lá na frente, então... só que um ponto aqui para olhar é que parte da operação, parceiro, o VAR, ele está te ajudando a otimizar. Então, o ideal é que você trabalhe com uma comissão por um período inicial que impacta no CAC, então 20% no primeiro ano, tá? Eu estou entendendo que aquilo lá foi um custo de venda. Depois disso, se eu for continuar pagando comissão, aquilo tem que estar atrelado a uma otimização de serviço. Então, o canal está prestando serviço, está ativo e por isso eu não vou precisar ter um CS cuidando daquela conta. Aí eu posso pagar enquanto ele estiver prestando o atendimento, mas vitalício é sempre muito pesado. Enquanto ele estiver vinculado àquela conta, dá para trabalhar desde que você esteja encaixando no seu COGS e tire do CAC, senão vai ficar para sempre. Legal. A gente tá chovendo perguntas aqui. Eu tava esperando chegar para a gente falar, mas vamos lá. O William perguntou: empresas que oferecem leads como Econodata, Intexify, acho que etc., ajudam? Ajudam o quê? A gerar leads de canais? São empresas que geram leads, né? Na verdade, elas geram lista de leads, pelo que eu entendi. Se essas empresas ajudam. Elas podem ajudar a achar o perfil de canais, né? Então, se você citar os parâmetros certos, eu quero empresas de tal segmento, que tem tais características, eles podem ser um acelerador de geração de leads para aquisição de canais. Daí, já vamos entrar aqui nessa parte do slide, acho que é legal... Pega essa base de leads que foi gerada por essas empresas e trabalha um processo de recrutamento em cima delas. Então, acho que o cuidado aqui é não garantir que esses leads gerados já vão ser parceiros automaticamente e sempre colocar aí uma barreira de entrada mínima, justamente para tentar esse comprometimento na entrada. O Pablo, acho que complementou aqui, são filtram e segmentam os leads, exatamente. Então, acho que ainda dentro da segmentação de perfil que eles trazem, é legal sempre ter essa validação aí de interesse e de alinhamento de expectativa, né?
Legal. Até o Sérgio perguntou, para complementar, qual é a tua opinião sobre o Omnichannel? Excelente caminho sem volta, né? O Omnichannel, eu acho que tem empresas que conseguem operar só online, né? E daí esses caminhos estão ficando cada vez mais claros agora, mas para quem ainda está no físico, o casamento com online, ele é super importante, e daí eu acho que se a ficha não caiu aí pré-pandemia, tem que cair bem rápido, né? Porque a tendência é cada vez mais esse mix, que pode ser super eficiente. Eu acho que realmente tem negócios que vão manter a presença física e o Omnichannel tende só a ajudar e a potencializar, né? Show. Exatamente o papo que a gente estava tendo lá no comecinho, né? Para quem pegou sobre o ritmo de inovação que a gente está tendo, a importância de a gente ter mais de um canal, né? Para a gente não depender. Quem dependeu de um canal só neste momento, talvez que fosse só físico, com certeza teve que remar muito mais de quem já atendia por 2 canais, por exemplo. É isso mesmo. Legal. A Daniela também perguntou, pensando em uma plataforma multilateral como Uber, iFood, qual o melhor canal para captar usuários e qual o melhor canal para os profissionais? Aí eu acho que tem uma estratégia toda de aquisição de marketing, né? Então, acho que aí vai mais para a estratégia de marketing da empresa, de geração de leads nas duas pontas. É sempre um casamento entre... eu acho que quem tem que gerar lead para as duas pontas aí é sempre um outro desafio, né? Você tem que ter uma comunicação para o usuário e uma comunicação para recrutar esses profissionais, mas nesses casos de Uber, iFood e tal, investiria muito, né, nas redes, inclusive sociais, que tem muito B2C, né? Então, Instagram, Facebook, toda essa parte de comunicação B2C, ela é super importante, porque tanto para os funcionários quanto e daí os funcionários, eu digo público que trabalha, né? Imagino que esteja falando de entregador e etc. Eu acho que a comunicação tende a ser por aí. Mas eu não vejo, até dá para trabalhar com canais de indicação, daí de usuário para usuário. Essas campanhas estão cada vez mais funcionando. Rappi, Uber Eats, gera código de indicação, mas justamente por ser uma margem pequena, tem que ser indicação, né? Não dá para vender o produto, é muito self-service, então não preciso de um outro intermediário, não preciso de alguém para vender o Spotify para mim, né? Eu posso indicar e remunerar por isso, mas o canal que funcionaria de terceirização é mais o de indicação mesmo. Show, perfeito. Segue aí, eu vou acoplando as perguntas aqui com a tua fala. Pode ficar tranquilo. Beleza. Bom, então, assim, até só fechando aqui a parte de aquisição de canais, vou pegar uma parte que eu acho que vocês podem aproveitar, aproveitar a estrutura de geração de demanda que a empresa já trabalha. Então, até pegando o gancho lá de Intexify e tal, se você já usa essa estratégia, se você já usa outbound, se você já usa a geração de leads, aproveita o know-how da empresa e transfere esse conhecimento para aquisição de canais. Putz, minha empresa tem um blog, tá rodando, tem conteúdo pra caramba e tal, aproveita esse inbound, cria uma segmentação para parceiros e faz essa aquisição. Assim, a chance de você aprender mais rápido, ela é muito maior. Então, aproveitem isso para acelerar essa estratégia de aquisição. Depois você vai pensando em estratégias que podem ir por conta própria, aí evoluindo, tá? Avançando na formalização, aquilo que eu respondi no comecinho, né? Mesmo que o contrato, para quem está começando, seja um contrato um pouquinho mais flexível, etc., essa é a parte que, desde o dia zero, é importante estar formalizado por questões de exclusividade, cria uma política de registro de oportunidade. Quem tem direito a vender e quem vai ganhar comissão em cima daquela conta? Do dia zero. A gente brinca que quando a gente fala de conflito de canais, seja equipe de venda direta com equipe de canais, ou canal entre canal, a única certeza que a gente tem é que vai dar pau. Mas a política, ela serve para minimizar o número de conflitos que vai ter, então crie desde sempre uma regra bem clara aí, que isso vai ajudar bastante lá para frente, quando acelerar e escalar esse programa. Trouxe os programas, trouxe os parceiros, assinei o contrato, comecei o trabalho.
onboarding, super importante. Aqui é igual, parece que quando a gente vai falar de canais, às vezes com algumas empresas, você pega todas as práticas que você tem para cliente, define minha persona, fiz estratégia de marketing, de conteúdo, faça um bom onboarding, daí quando é canal, esquece tudo e tenta, não faz nada disso. Eu ia falar que parece bastante com o processo de recrutamento e seleção mesmo, se a gente for estudar, é a mesma coisa, assim, né? Então, agora que tu terminou todo o processo de contratação, tu faz um onboarding com Exatamente. Tu precisa ensinar aquele funcionário o que é, como é que vende, quais são as ferramentas que tem que usar, e tudo isso é super importante. Quando a gente fala do momento de onboarding, primeiro que se aproveita aquela empolgação inicial, né? Então, o funcionário que acabou de entrar na empresa, ninguém chega desmotivado no primeiro dia de trabalho, né? Você chega com energia lá em cima. Putz, e aí, como é que eu vou fazer? Uma nova etapa? Então, aproveitar e capitalizar essa questão do onboarding, ele é super importante. E quando a gente fala de programas de canais, de parceria, você está trabalhando com alguém que já tem um negócio, que já funciona, e você está colocando uma nova alternativa dele trabalhar. Então, você ainda não é prioridade na vida desse cara. Você precisa o mais rápido possível gerar valor para você ser prioridade. Gerar valor você vai gerar com dinheiro, com receita, quando ele vender junto, quando ele vê que a parceria tem valor. Então, quanto mais rápido sair essa primeira venda, você começar a trabalhar em conjunto, mais rápido tende a tracionar e ele vê valor naquilo. Então, essa capacitação inicial de onboarding, ela é super importante. Depois também ela tende a diminuir custos com suporte, né? Que assim, onde é que está aquele material? Como é que é aquele treinamento e tal? Então, assim, tudo que você fizer mais rápido no onboarding, deixar o processo estruturado, tende a ganhar muito tempo lá na frente. Então, essa parte também é bastante importante. Sugestão aqui de um frame básico de onboarding para vocês estruturarem, 4 pilares básicos e importantes que pode rechear com mais ou menos treinamento. É alinhar qual que é a regra do jogo, né? Aonde é que eu faço? Eu preciso me cadastrar em algum lugar? Como é que eu vou receber informação? Assinar contrato, etc. Depois já instiram uma pauta de vendas. Como é que ele vende a sua solução? Ainda que ele não saiba todos os detalhes, mas da onde vai vir um pipeline em conjunto? Como é que ele gera lead? Como é que você ajuda com esses tópicos de venda? Depois, né, trabalhar um pouco mais de especificações da solução, como é que é o produto, tabela de preço, concorrente, etc. E, por fim, como é que são as práticas de Customer Success, atendimento, suporte, etc. É importante casar também. Então, isso tudo depende muito da complexidade da solução de cada um. Tem coisas que são super básicas e você passa tudo isso numa call. Tem coisas que são bem complexas e cada etapa dessa aí é um mês. Mas, na essência, assim, diria que para 80% dos negócios, principalmente SaaS, se eu fizer um onboard de um mês, uma semana para cada uma dessas atividades, dá para eu fazer bastante coisa e trazer um canal já bem mais preparado e mais engajado. E aí entender que essa jornada, ela está começando no onboarding e depois eu vou precisar manter esses canais engajados. Então, eu vou precisar que ele tenha, durante todo o período, eu presente na relação, seja com conteúdos massivos ou atendimento mais individualizado, mas esse engajamento ele vai ser super importante para manter o parceiro ativo. E a jornada de parceria ajuda com isso. É quase como se você estivesse fazendo um plano de carreira aí para o teu funcionário, né? Daqui a 3 meses, o que você quer desenvolver? Como é que a gente vai trabalhar num plano em conjunto? E o grande desafio aqui é eu conseguir separar depois que eu tenho mais de um parceiro, né? Quem está em qual estágio, em qual momento, o que eu preciso ensinar para ele. E por isso, essas fases, quando a gente fala de programas de canais ouro, prata, bronze, nível 1, 2 e 3, ela ajuda justamente a identificar qual vai ser o desafio que aquele grupo de parceiros vai ter em cada momento, e daí você se prepara para entregar conteúdo e atendimento que seja pertinente aí para eles em cada uma dessas fases, tá? A gente fala aí dessas iniciais. No começo eu atraio os parceiros, depois eu começo justamente no onboarding a gerar essa receita conjunta, e aí eu vou acelerando e vou ficando cada vez mais próximo do meu parceiro, gerando receita em conjunto. Beleza? Show. Aqui, eu vou dar uma passadinha aqui mais rápida nessa parte de enablement, porque a gente ainda tem bastante pergunta, mas basicamente a estrutura de enablement, ela traz toda a capacitação necessária para cada uma dessas fases.
A última provocação que eu vou deixar aqui para vocês, gente, é parte de estruturação do time, tá? Tem muita dúvida. Eu começo dentro da área de parcerias. Só a Andréia fez uma pergunta aqui de engajamento em massa para parceiros Finder. Sim, Andréia, bom, vou voltar aqui no meu slide, então. Basicamente, pensa na estratégia de marketing e tudo que eu consigo escalar. Então, eu posso ter canal de comunicação como webinar, compartilhamento da rede, blog, fórum, tudo isso são comunicações bem escaláveis, que eu vou ter newsletter, vou ter webinar mensal, tudo isso eu consigo fazer chegar em diferentes pontas. Daria dica só de fazer mais de um tipo de uma estratégia. Então, tem parceiro que lê e-mail, tem parceiro que prefere podcast. Então, tenta variar um pouco esses conteúdos, a distribuição deles, pelo menos em 2 formatos aí, que tende a acelerar. Daí tem alguns itens que são mais específicos, tipo conselho de parceiros, cases e reunião one-on-one, daí são mais individuais, não são massivos, mas as estratégias de marketing, principalmente que já acontece dentro da empresa, é importante, tá? Então, de estruturação do time, basicamente, no começo a gente tem a possibilidade de aproveitar as áreas que já rodam, então posso ter dentro do marketing um braço de channel marketing, dentro de vendas um braço de channel sales e dentro de CS um braço de atendimento para isso. Ou, num segundo momento, eu posso ter toda uma estrutura dentro de canais. Então, eu tenho um diretor, um gerente de canais e os braços específicos. São 2 formas, normalmente começa da primeira, porque você não precisa de um channel marketing, precisa de algumas horas de alguém de marketing, e depois você vai criando uma estrutura independente, tá? Com os diferentes papéis aqui, que vão desde um pré-vendas até uma aquisição de canais, gestão de canais e atendimento dos clientes desses canais e as atividades paralelas, tá? Não. E daí, agora, para fechar, só deixaria, quando a gente vai olhar para métricas, quero começar um programa, o que eu preciso olhar? Exatamente as mesmas coisas que você olha na sua operação hoje, tenta separar desde o dia 0, qual que é o CAC do meu canal, COGS, LTV, etc., para a gente conseguir saber se está mais saudável ou não, o que precisa mexer. E a única coisa a adicionar nesse momento 0 aí mais inicial é Partner Engagement, que é uma métrica que vai dizer basicamente a eficiência do canal. Então, qual que é a capacidade dele vender num período de tempo? E aí você começa já a ter uma visão de planejamento e de ser um pouco mais preditivo aí nas metas dos meses seguintes. E esses indicadores, aí eles são infinitos, né? Então, a gente pode falar aqui de taxa de conversão por parceiro, volume de parceiros ativos, percentual de parceiros certificados, aí as combinações são infinitas, então... mas o importante mesmo é a gente separar isso do dia 0 e conseguir olhar de uma forma saudável. Beleza? Show. Eu vou só deixar aqui no final o e-mail, alguma coisa. Bom, o nosso tempo está chegando um pouco ao fim, né? Então, vou deixar aqui meu e-mail, mas também para responder as perguntas que chegar da galera aí. Show, perfeito. Só queria pegar alguns highlights aqui, bem importante tudo que a gente viu hoje, galera, pensar assim, que existe uma certa complexidade em trabalhar com canais. Então, para quem principalmente está começando agora, para quem ainda não tem nem persona definida ou não conhece muito bem seu processo de venda, com certeza não é o momento de pensar nisso, porque é um processo. Será que esse processo cabe ainda na rotina de vocês hoje? Ou será que vocês conseguem passar o processo de venda de vocês para uma outra pessoa? Vale bastante essa reflexão. E pensar com bastante carinho, assim, algo que ficou bem claro aqui, existe um passo a passo, não comecem pelo final, não comecem pelo começo, tornem este processo, uma metodologia, o mais eficiente possível, entende? Então, formata tudo primeiro e depois começa a parte de recrutamento, onboarding, metrificação, enfim. E lembrem, tem algo bem importante aqui na área, que é de sempre começar com um padrão de complexidade menor, né, para que ele consiga metrificar, vá aprendendo e vá aumentando, né? Isso aqui é a mesma lógica. Exatamente, eu acho que essa complexidade, né, é muito do que você consegue entregar nesse momento,
mas quando a gente fala de proposição de valor e da complexidade atrelada a isso, no final das contas, quando você está vendendo um programa de parcerias, diferente de quando você vende uma solução, você está vendendo uma visão de negócio, né? Então, é uma receita adicional que ele vai ter, uma forma diferente de trabalhar, uma solução diferente. Então, pense, quando a gente fala de jornada, dessa visão mais de longo prazo, ela está muito atrelada aonde eu quero que meu programa de canais chegue. Qual que é a minha visão? Eu quero ter serviço interno ou eu quero terceirizar? E isso vai influenciar, desde o momento zero, no posicionamento e na forma como você vai se comunicar com os canais. Pode ser que eu não tenha agora todos os benefícios que eu mapeei como sendo ideal para o nível 3 lá, mas eu vou vender aquela visão. Nosso programa de canais na empresa, ele vai caminhar para esse sentido. Agora eu tenho umas pequenas entregas aqui, mas eu estou vendendo essa visão, né? Legal, show, perfeito. Galera, a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho, então qualquer dúvida que vocês tenham ficado ou queiram colocar de perguntas aqui no chat, vão colocando que a Nara vai respondendo aí, tá bom? Última chance. Nara, o Diego perguntou para a gente assim, você acredita que testar 3 canais por vez, além de testar material em cada canal, pode ser uma estratégia boa para definir uma métrica bem definida? 3 canais, será que seriam 3 modelos de canais ou será que seriam 3 canais? Bom, vou responder as duas coisas, então. Eu acho que 3 modelos de canais, para começar, ele pode trazer um pouco de complexidade, mas mais do que a complexidade interna de gestão da empresa, ele traz uma complexidade para quem está olhando para o parceiro escolher. Então, por exemplo, se eu falo, você quer ser um afiliado e só me indicar o lead aí e ganhar 10% e não precisar fazer muita coisa, ou você quer ganhar 15% e ter que gerenciar aquela negociação, fazer lá e ser um revendedor? Provavelmente ele vai falar, eu vou começar aqui como afiliado e depois eu vejo se eu evoluo. E isso é legal por algumas razões, mas por outro lado, se a sua empresa entende que o mais eficiente é ter parceiros de revendedor, você tem que se educar para vender aquilo lá. Fala assim, não, você vai ganhar 15%, mas eu vou te ajudar, vai ter treinamento e tal. Então, às vezes é legal não colocar muitos modelos no começo para não deixar até confuso quem está do outro lado, né? Quanto mais solução eu dou, mais confusão eu gero. Então, estuda antes, vê qual que é a parte da operação que quer melhorar, e aí define o modelo e se propõe a fazer uma aquisição de canais dentro daquele perfil e uma venda daquele programa. Agora, se forem 3 canais, 3 PJs aí, ou né, pessoa física, dependendo do modelo que você vai adicionar, eu acho que é legal sim testar, é igual quando contrata vendedor, né? A gente fala que é sempre bom contratar 2 vendedores, pelo menos, porque daí você tem o par ali para saber se der muito errado ou muito certo, se é uma coisa do processo ou da pessoa. Então, acho que sim, é legal já abrir mais de um canal aí para você não ficar refém da percepção de uma pessoa só. Legal, show. O Renato perguntou para a gente, e se o valor do SaaS for pequeno, exemplo, R$200 de ticket médio, não seria melhor pagar um valor enquanto o cliente estiver ativo? Um valor, será que seria o percentual? Bom, aqui, R$200 de ticket médio, a gente vai precisar gerar valor em cima de outras coisas, principalmente se ele for, se você quiser trabalhar no modelo de VAR. Então, ele precisa ou vender a escala, ganhar com serviço, ou ele precisa ganhar produtividade, aqueles pontos ali. Mas eu acho que é importante pagar enquanto o cliente estiver ativo, mas você está falando de R$200 de ticket médio, provavelmente tem uma margem apertada aí. Então, e daí se forçar, você vai ganhar dinheiro no longo prazo, né? Quando for empilhando aqueles valores. Então, se você compromete a sua margem no longo prazo, ainda que seja só quando ele estiver ativo, também é delicado. Então, se ele estiver fazendo alguma parte de serviço que é difícil parar de pé um modelo muito high touch nesse ticket médio, aí ele pode ser remunerado por isso enquanto ele estiver ativo, sim. Mas só deixando claro, acho que para todos os modelos é importante a gente só fazer o pagamento aí de comissionamento, depois fecha a venda, né? Mesma indicação, indicou, só vou pagar quando fechar a venda. Legal. O Pablo perguntou, para aplicações freemium, é importante estabelecer autoridade e ter lista antes de lançar? É importante estabelecer autoridade, acho que é importante anyway, né? Mas acho que o modelo freemium
ele ajuda a fazer com que os clientes, os leads, eles conheçam a sua solução e eles cheguem à conclusão por conta própria que você é autoridade e sua solução é boa o suficiente para eles usarem, né? Então, a questão de ter lista, não acho que é um pré-requisito, eu acho que é um pré-requisito pensar essa estratégia de aquisição, né? O modelo de Product-led Growth, ele é uma estratégia de geração de leads, de clientes, então seria como se eu tivesse os leads gerados por marketing e os leads gerados por produto, né? É uma estratégia que está crescendo bastante, eu acho que tem um super potencial em pensar um freemium bacana, pensar em canais para te ajudarem a escalar freemium. A gente também tem um artigo legal sobre isso, que puxa algumas reflexões, a gente depois pode separar para mandar ali, mas eu acho que é importante entrar na estratégia de aquisição ali, mas a lista eu não sei se é um pré-requisito, não. Show, perfeito. Depois, galera, depois desse webinar, inclusive, a gente vai mandar para vocês um e-mail, tá? Para todos os inscritos, com todas as informações que a Nara prometeu aqui, os contatos dela também, o site da Plural, enfim. Então, fiquem super tranquilos que logo tá na caixa de e-mail de vocês, tá bom? E, bom, Nara, vamos para a última pergunta. Infelizmente, tá acabando aqui. A Andrea perguntou qual o melhor modelo para comissionamento você recomenda para o time de gerente de parcerias para Finders? Time de gerentes de parcerias ou para Finder? Tá. Eu acho que é importante, quando a gente fala de canais, a gente vai ter que sempre pensar em 2 pontos. Um, volume de negócios, dinheiro, receita, chamem como quiser, que ele está trazendo, e daí o compensation tem que estar sempre atrelado a isso. E o segundo ponto é quanto que eu estou desenvolvendo esses canais. Porque quando a gente fala de canais, a gente está pensando aqui em capilaridade, então capilaridade escala, eu conseguir colocar mais braços aí na rua, e se eu não estou desenvolvendo essa carteira como um todo, se eu tenho um gerente de parcerias ou um time de um atendimento de parceiros, que ele fica sentado em cima de 2, 3 parceiros aí que estão trazendo vendas, eu não estou rodando a minha carteira. Então é sempre importante pensar em formas, eu posso ter um percentual de bonificação pelo tamanho da carteira que vender, então, você vai ganhar bônus se mais de 50% dos seus parceiros performarem. Ou recompensar a evolução, então, o parceiro saiu do nível 1 e foi para o nível 2, eu também comissiono. Então, é sempre importante pensar no comissionamento, olhando para essas 2 variáveis, um percentual de negócios gerados e o desenvolvimento da carteira. Então, sim, a venda ela é uma parte da remuneração. Volume de indicações, a não ser que você tenha um ciclo de venda muito longo, um produto muito complexo, que você, no começo, não consiga metrificar a eficiência daquilo e precisa de um indicador intermediário. Mas, como métrica final, eu não aconselho volume de indicações, você pode criar um efeito perverso, aí, gerar um monte de lead e não fechar, tá? Show! Era isso, ninguém mandou mais perguntas. Agora a Nara tem um presente para vocês, Nara. Fala para eles aí do raio-x. Um presente. Bom, a gente deixou ali, a gente tem uma ferramentazinha que chama raio-x, então, né, um nome super original, mas que ele traz basicamente um diagnóstico da operação de canais para quem já está começando, então, obviamente gratuita, né, mas vocês vão ganhar uma nota de 0 a 10, e daí também um plano de recomendações aí para começar. Daniela, meu e-mail é nara@pluralsales.com.br, pluralsales.com.br é nosso site, blog, a gente tenta trazer bastante conteúdo, rede social também, vocês vão achar a gente lá no Instagram, o meu é Nara Vaz Guimarães, e, bom, agradecer a Bibi pelo convite, foi um prazer, pessoal, obrigada aí pela participação e engajamento de vocês, e boa sorte nas estratégias de canais aí de todo mundo. Show, legal. Nara, queria te agradecer mesmo por ter topado aqui a parceria. Agradecer a Laura, em especial, que trabalha com a Nara e fez aí a união dos 2 mundos. Então, obrigada mesmo, foi um conteúdo ótimo. Tem uma coisa que a gente preza muito na Operação da 49, que é não ter empreendedorismo de palco. A gente gosta bastante de conteúdo pesado mesmo, e tu nos presenteou com esse conteúdo hoje. Então, muito obrigada mesmo, feliz da gente estar tão próximo, assim, culturalmente falando, tá? Isso muito aí, esperem novidades, né? E próximos conteúdos em conjunto aí. Show, espero também. Show, galera, a gente vai mandar tudo para vocês por e-mail. Fico feliz quem ficou aí até o final.
E brigadão, Nara, brigadão mesmo, um ótimo dia aí pra ti. Obrigada para você. Tá Tchau, bom? tchau, gente. Tchau, galera, brigadão.